Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Presta bem atenção no que eu vou falar. E guarda cada palavra que eu vou te falar. Tem coisas na vida que não vai dar. Tem coisas na vida que não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai realizar. Não é todo mundo que vai ser. E não é todo mundo que vai ter. Por que que eu estou te falando isso? Não só por mim, mas eu sei que muitas pessoas passam por isso. Sobre a ausência de uma base familiar. E o quanto isso prejudica, né? E prejudicou a vida de todo mundo, inclusive a minha. A verdade e a realidade da vida, infelizmente, é essa. Nem tudo é para todo mundo. Eu vou dar um exemplo chulo aqui. Mas é um exemplo. Nem todo mundo vai sentar numa Ferrari. Nem todo mundo vai entrar numa loja de grife e vai comprar uma bolsa. Nem todo mundo vai desfrutar de uma família em harmonia. E eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de uma família que tem dinheiro. Eu estou falando de uma família de ter uma base familiar. Tem gente que não vai viver isso. Tem gente que não vai ter um pai que vai amar. Tem gente que vai ter uma mãe que não vai amá-la. Tem gente que não vai ter uma mãe para te ligar e falar assim, volta para casa. Pode voltar, não interessa o que aconteceu com você. Volta para casa, você tem para onde voltar. Volta que eu tô te esperando, não importa qual erro que você cometeu. A gente vai consertar, não importa qual for o seu erro, eu te amo incondicionalmente. Você tem para onde voltar. Você pode voltar. Eu estou falando isso porque eu não tenho. E eu passei bastante tempo pensando, nossa, será que eu sou uma filha ruim por não querer ter contatos? Ou, nossa, sabe? Só que eu entendi que tem coisas que eu não vou viver, infelizmente. Tem coisas nessa vida que não foi pra mim. Que não vai dar pra mim. Ai, Aline, você não fica triste? Fico. Mas eu posso fazer o quê? Nós não podemos mudar. Nossa, mas que triste, não é assim. É assim. Infelizmente, é assim. Primeiro que tudo que depende de outras pessoas para dar certo, você já está 98% de risco de não dar certo. Porque para você ter uma base familiar, várias outras pessoas têm que estar juntos. Para isso funcionar. As pessoas precisam querer colaborar com os seus sonhos. As pessoas precisam querer ser família. A mãe tem que querer ser sua mãe, o seu pai tem que querer ser o seu pai. Para aquele casamento dar certo, não depende só da mulher, não depende só do homem, precisa os dois. Os dois têm que querer fazer acontecer. E se eles não tiverem empenhado, o que você vai fazer? O que eu posso fazer? E se a sua mãe não foi uma boa mãe? E se seu pai não foi um bom pai? E se o seu namorado não quiser pôr uma aliança no seu dedo, o que é que você vai fazer? Se o seu marido também não quiser? E se o seu filho não quiser ser um bom filho? Não querer ser grato a você? Eu cresci cercada das minhas primas, ter uma base familiar. Ter a mãe, ter o pai. Só que eu entendi que as minhas tias quiseram ser essa base familiar para minhas primas. Entende? E os meus pais não quiseram ser essa base para mim. Aí às vezes eu fico pensando, meu Deus, só que ninguém tem culpa, né? Eles não quiseram ser pais, não quiseram ser mãe. E na verdade que até agora eu ficava me corroendo muito por causa disso, né? Que eu achava muito lindo, minhas primas se formou, minha tia sempre esteve ali, né? E eu ficava, meu Deus, só a minha mãe e meu pai que não. E eu colocava todas as minhas frustrações em cima disso, porque eu não tinha aquilo ali que eu via nas minhas primas, que era a base familiar. Ah, mas você está falando que Deus dá para um e para outro não. Gente, aí eu já não sei. Isso aí eu não posso te responder, porque eu não sou Deus. Agora, na verdade, é que eu não sei se necessariamente é essa colocação, né? Na verdade, eu acho que eu afastei Deus dessa situação, né?
Comecei a enxergar que tem várias situações que somos a gente que se coloca mesmo, são escolhas. Às vezes a gente escolhe ir para um caminho bom, às vezes a gente escolhe para um caminho errado. Não tento colocar Deus nesse meio. Eu não tive essa infância que as minhas primas tiveram, né? E é sobre isso. Na verdade, eu não posso depender do outro, eu não posso depender de ninguém para realizar os meus sonhos, porque o outro não está na mesma pegada que a minha, o outro não está empenhado nos meus sonhos. É triste, gente, mas é a verdade. Tem coisas que a gente não vai viver. Mas daqui para frente, eu posso ser uma boa mãe, não no quesito deixar os meus filhos passar dos limites, né? Eu tô falando, não ser uma base familiar. Se caso não der certo na vida deles algo, eu vou falar, eu estarei aqui. Então, já que eu não tive essa base, eu tento ser essa base, eu vou ser essa base para os meus filhos. Na verdade, eu sei que é muito triste falar sobre isso, principalmente quando a gente fala de família de sangue, mas só depende de você e de Deus. Não espere do outro, não espere de ninguém.